Em Pokrovsk, as forças armadas da Ucrânia mudaram o rumo dos acontecimentos de forma urgente. O destino da guerra está sendo decidido neste exato momento. Os nossos simplesmente derrubaram a tricolor e uma limpeza infernal começou. O vídeo capturou algo inacreditável. Você precisa ver um avanço feroz dos assaltantes ucranianos. A armadilha para os russos está se fechando. Tudo isso a seguir, assista até o final. Saudações, este é o Ukraine Today. Renata Slanova e acontecimentos recentes. Neste momento, Pokrovsk está em ebulição. Os russos estão tentando se infiltrar e se concentrar na área povoada. As forças de defesa estão a implementar medidas para bloquear o inimigo, realizando operações de ataque e de busca, e as unidades militares que defendem a cidade foram reforçadas. E que sensação! As forças armadas da Ucrânia limparam o prédio da prefeitura de Pokrovsk e hastearam lá a bandeira da Ucrânia. No vídeo publicado, é dito que recentemente os ocupantes russos espalharam informações de que Pokrovsk estaria supostamente totalmente sob seu controle, e que na prefeitura da cidade estaria pendurada a bandeira tricolor deles. No entanto, os soldados de assalto do 425º Regimento Skala das Forças Armadas da Ucrânia devolveram a bandeira ucraniana ao prédio da prefeitura. Eles gritaram imediatamente: Gente, vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Entrem no abrigo e fiquem em contato. Como é dito no material em vídeo, 2 grupos de assalto ucranianos receberam a missão de avançar até o centro de Pokrovsk, limpar o prédio da prefeitura e devolver a bandeira ucraniana ao local. Os militares partiram para a missão durante a noite. Apesar da destruição dos veículos do grupo, os soldados de assalto conseguiram entrar em Pokrovsk. O deslocamento do grupo pela cidade deveria acontecer de forma discreta e rápida. Por isso, foi escolhido um trajeto pelas ruas com a maior quantidade de árvores e abrigos. Os soldados de assalto das Forças Armadas da Ucrânia pegaram o ocupante de surpresa, eliminando o inimigo dentro do prédio da prefeitura. Nós Tínhamos um militar ferido, mas foi um ferimento leve. Ele recusou a evacuação. Disse: quero ir para essa missão. Ou seja, vou cumprir a missão. Cheguei, levantei a bandeira, limpamos o prédio. O prédio está sob nosso controle. Avançamos para o prédio, fizemos a limpeza, eliminamos o inimigo lá, hasteamos a bandeira da Ucrânia e cumprimos nosso dever. Segundo o militar, o inimigo se move pela localidade, mas está sendo eliminado muito rapidamente. E grupos tanto do 425º Regimento de Assalto Independente quanto de outras unidades especiais estão entrando na cidade. Enquanto isso, os paraquedistas de Budanov invadiram a linha de frente. Assim, as forças de operações especiais do GUR também iniciaram uma operação complexa em Pokrovsk. Os assaltantes da inteligência militar entraram em áreas da cidade que o comando russo considerava sob seu controle. O objetivo da operação é proteger as rotas de abastecimento das tropas ucranianas. Ressalta-se que essas áreas são consideradas estrategicamente importantes para a logística ucraniana. Vários helicópteros foram envolvidos na operação. Após a bem-sucedida operação aerotransportada, um corredor terrestre foi aberto até os soldados das Forças Especiais do GUR, que já haviam ocupado determinadas posições, e forças adicionais das unidades especiais se juntaram a eles. E a inteligência mostrou imagens exclusivas da operação das Forças de Defesa em Pokrovsk. O vídeo mostra o desembarque de tropas de um helicóptero, a destruição dos ocupantes com o uso de drones, tiroteios entre tanques e gravações das bodycams dos soldados.
E o 7º Corpo de Reação Rápida das Tropas Aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia informou que as forças de defesa continuam a operação de limpeza de Pokrovsk dos russos. As unidades ucranianas impediram o avanço do inimigo no norte da cidade e não permitiram o corte de uma estrada importante. Nos últimos dias, as forças de defesa criaram condições para cumprir a tarefa de reforçar as tropas em nossa área de responsabilidade com pessoal adicional e equipamentos. A batalha por Pokrovsk é a batalha pelo Donbas. O especialista militar Dmitry Segiriol destaca que manter a cidade significa preservar o controle sobre o coração industrial da região. É exatamente aqui que se decide o equilíbrio geopolítico. Se Pokrovsk permanecer ucraniana, as posições de Kiev no cenário internacional se tornarão inabaláveis. O fato de as forças de defesa conseguirem ou não manter Pokrovsk determinará a pressão político-militar futura dos Estados Unidos sobre a Rússia. Se a cidade permanecer sob controle da Ucrânia, isso fortalecerá nossa posição e destruirá os argumentos do Kremlin. O valor de Pokrovsk, energia e recursos. Segiriol lembra que a região possui enormes capacidades industriais e reservas de gás de xisto. O desenvolvimento conjunto desses recursos com os Estados Unidos pode tornar a Ucrânia energeticamente independente. Enquanto isso, o Estado-Maior russo reconheceu que a captura de Pokrovsk fracassou. Em 2 meses de combates, o inimigo perdeu até 16 mil soldados. Urgente de Pokrovsk. É aqui que a situação está mais quente. É aqui que o rumo da guerra está sendo decidido. A inteligência militar realizou uma operação sobre a qual toda a linha de frente está comentando. Enquanto isso, em Kupiansk, o verdadeiro inferno está se desenrolando. As unidades russas estão desorientadas e perdendo o controle. O plano deles fracassou completamente. O que realmente está acontecendo neste e em outros setores da linha de frente, tudo isso você confere na reportagem a seguir. Os generais da Federação Russa prometeram ao chefe do Kremlin, Putin, capturar Kupiansk e Pokrovsk, mas não conseguiram cumprir a ordem. Putin deu a ordem de capturar completamente até meados de outubro, ou melhor, novembro. Aliás, o prazo era até 15 de outubro, mas esse deadline não funcionou. Agora o próximo é até meados de novembro, tomar Pokrovsk, Mirnograd e Konstantinov, se não parece que vão rolar cabeças e patentes por lá. Chefe do Estado-Maior e General da Aviação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a completa libertação de Kupiansk, na região de Kharkiv, dos ocupantes. Até 60 russos permanecem em Kupiansk. A limpeza já começou. Vamos limpar tudo. Nós sabemos, em princípio, as datas já foram determinadas. Eles estavam em jogo. Não compartilharemos essas informações por enquanto. O Ministério da Defesa russo preparou uma resposta com urgência. Supostamente, os russos estão avançando na cidade. O chefe do regime de Kiev perdeu completamente o contato com a realidade e, ouvindo os relatórios mentirosos de Sersky, não tem nenhum controle sobre a situação operacional em terra. Ou, pelo contrário, entende o desespero da situação e a real condição das forças armadas da Ucrânia em Kupiansk. Alguns dias antes disso, Putin voltou a relatar sucessos perto de Kupiansk. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, relatou falsamente ao ditador do Kremlin que as tropas russas completaram o cerco das forças ucranianas. Seus companheiros de combate estão avançando em todos os setores. No entanto, as forças ucranianas mantiveram suas posições, apesar de o inimigo bombardear as travessias e tentar romper a defesa. O desejo de conquistar o máximo possível de território no Donbas é para mostrar que estão cumprindo a operação militar especial, cumprindo sua função. As unidades ucranianas já conseguiram retomar o controle de parte das edificações na cidade. Está em andamento uma operação militar das forças ucranianas com o objetivo de cortar as rotas logísticas do inimigo e realizar a limpeza da cidade. Vários grupos participam dessa operação. Nós os eliminamos, mas o número deles não diminui. Ou seja, eles estão sempre enviando mais gente para lá, chega um novo grupo de sabotagem. Esses sabotadores evitam confrontos diretos com nossos militares, pelo menos porque não têm armas e munição suficientes com eles. As unidades ucranianas já conseguiram retomar o controle de parte das edificações na cidade. Está em andamento uma operação militar das forças ucranianas com o objetivo de cortar as rotas logísticas do inimigo e realizar a limpeza da cidade. Diversas unidades estão envolvidas nisso.
Em setembro, os ocupantes russos conseguiram invadir Kobinsk através do oleoduto. Nesse contexto, a situação na cidade piorou. Agora os ocupantes estão tentando entrar na cidade sob o pretexto de civis. Assim que as forças ucranianas conseguirem cortar completamente as rotas de abastecimento e concluir a limpeza de Kupiansk, isso complicará a logística das unidades russas nesse setor e poderá reduzir sua mobilidade operacional. O exército da Federação Russa levou 21 meses para avançar apenas 39 quilômetros de Avdiivka até Pokrovsk. As tropas ucranianas continuam os esforços defensivos na direção de Pokrovsk. Os soldados muitas vezes precisam ir até as posições a pé, porque se deslocar de carro se tornou perigoso demais. As tropas russas continuam um avanço ativo em direção a Pokrovsk, na região de Donetsk. Os russos tentam agir de forma furtiva, se aproximando das nossas posições por meio das plantações. Conseguimos detectar o inimigo e destruí-lo. No próprio Pokrovsk, é difícil conduzir operações de combate com veículos, pois há muitos ouriços antitanque e triângulos de concreto na cidade. Principalmente, a infantaria inimiga usa motocicletas e bogies. Eles praticamente não têm possibilidade de avançar mais em direção a Kupiansk. Foram tomadas certas medidas lá para evitar que isso aconteça. E o número deles não vai aumentar, pelo contrário, está diminuindo aos poucos. Nossas equipes foram enviadas para lá. Não é necessariamente a principal direção de inteligência ou os serviços de segurança. No total, como relatam os meios de comunicação, os russos concentraram um exército de 170 mil soldados nesse setor da frente. Está sendo feita a limpeza dos grupos de sabotagem que conseguiram se infiltrar na cidade entre nossas posições de fogo. Precisamos entender que a linha de frente, no mapa é uma linha, mas no campo, no terreno, é outra coisa. Estas são posições de tiro, e existe uma certa distância entre elas, e os sabotadores podem rasteje por baixo. A defesa da cidade é complicada pelo fato de os ocupantes da Federação Russa terem entrado em Pokrovsk vestidos à paisana, assim como fizeram em Kupiansk. Os russos se concentraram na cidade como civis e, em seguida, iniciaram operações militares. Os grupos que os russos utilizam são de 2 a 3 pessoas, que à noite ou aproveitando o relevo do terreno, conseguem se infiltrar. As forças de defesa conseguiram reabastecer os estoques, reforçar as unidades e impedir as tentativas do inimigo de cortar a estrada Pokrovsk-Lenograd. As tropas aerotransportadas, os fuzileiros navais e as brigadas mecanizadas são hoje a principal barreira para os russos na direção de Pokrovsk, mas todos estão de parabéns. Nos últimos dias, as forças armadas da Federação Russa não tiveram sucesso em Pokrovsk. No total, há entre 260 e 300 militares russos na cidade. Cerca de 30% de todas as ações de combate na linha de frente acontecem em Pokrovsk. Ao mesmo tempo, 50% do uso de KBS pela Rússia é direcionado a Pokrovsk. Atualmente, há 260 pessoas na cidade, 300 russos. A situação nas direções de Kupiansk e Pokrovsk continua dinâmica. Os combates continuam. As perdas do exército russo na direção de Pokrovsk são simplesmente gigantescas. Em apenas um dia, centenas de mortos só nessa região. Nos relatórios e publicações locais, é possível ver um grande número de ocupantes mortos nas áreas urbanas e plantações. Os russos, para salvar seus comandantes, ou talvez para salvar suas patentes, ou até mesmo suas cabeças, vão continuar jogando tudo na batalha. Tudo o que eles têm, eles não vão economizar em força viva ou equipamento. A Rússia dedicou uma quantidade impressionante de mão de obra e recursos materiais para capturar esta cidade. Eles vazaram informações, tiveram que tomar algumas medidas, mas não conseguiram se firmar. Acumular. Para ganhar terreno, você precisa ter algo com que lutar. Com o que eles deveriam lutar se ele tem 10, talvez 20, ou melhor, 30 metralhadoras. Mais alguma coisa, e isso é tudo. E isso é para algumas horas de combate. Eles bloquearam a possibilidade de entrar em Kupiansk. Para esses grupos, digamos assim, o controle já foi perdido. E aqueles que ficaram, bem, eles basicamente estão condenados ali. Se quiserem salvar a própria vida, seria melhor se rendessem, porque eles serão eliminados. Apesar das enormes perdas, os comandantes russos continuam lançando ataques em ondas, sem se importar com a vida dos próprios soldados, só para agradar Putin e apresentar qualquer avanço como vitória. A estratégia explosiva das Forças Armadas da Ucrânia. Aviação e drones ucranianos atingem mais fundo a retaguarda inimiga. Ataques a alvos militares e de energia aumentaram e ficaram mais precisos. Recentemente, alvos importantes foram consumidos pelas chamas.
As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram: a Rússia espera um apagão e campanha de inverno nossos militares já prepararam. Confira todos os detalhes chocantes na reportagem. Alvos militares, setor de energia e petróleo. A guerra finalmente chegou ao território russo e as forças armadas da Ucrânia, ao que tudo indica, já definiram seus alvos na retaguarda dos ocupantes e estão intensificando ataques de longo alcance. Um dos principais objetivos é forçar a Rússia a encerrar a guerra, para que o custo dessa guerra seja maior para a Rússia, para que haja mais motivação para acabar com esse conflito. E as forças de defesa aumentam essa motivação para os russos todos os dias. Nas últimas semanas, não houve uma noite sequer em que algo não explodisse, não pegasse fogo ou não fosse destruído na Rússia. Reunimos os episódios mais marcantes. Sem dúvida, o evento mais marcante em relação aos apagões russos foi o ataque das Forças Armadas da Ucrânia à região de Moscou na noite de 1º de novembro. Canais de monitoramento relataram centenas de drones que partiram para bombardear a Rússia e não erraram o alvo. Embora o sistema de energia de Moscou tenha resistido, nos arredores da capital conseguiram deixar inteiras localidades sem energia. Em particular, a região de Moscou e a cidade de Zhukovsky ficaram sem luz. As Forças Armadas da Ucrânia já realizaram vários ataques contra estações e subestações. Periodicamente, a eletricidade e o aquecimento são cortados em muitas cidades da Rússia e nos territórios ocupados. Lembro que a Ucrânia está conduzindo uma campanha contra o setor energético russo em resposta ao terror russo contra instalações de geração de energia na Ucrânia. Acredito que, em dezembro, essa campanha de retaliação atingirá um novo patamar, com o uso quase diário dos mísseis Flamingo. A campanha para destruir a indústria petrolífera russa também continua. Em particular, nos últimos dias, os ataques ao terminal de petróleo em Tuapse, na Rússia, foram especialmente eficazes. O ataque ao porto marítimo de Tuapse foi bastante de grande escala, eficiente e também impressionante. Os moradores locais começaram a tirar fotos e gravar vídeos desse ataque. O início desse ataque também foi registrado em vídeo. Já os serviços de emergência locais divulgaram o tradicional comunicado pedindo, por favor, que não filmem os resultados dos ataques, pois isso ajuda os inimigos. No entanto, o que realmente ajuda as forças armadas da Ucrânia não são os vídeos dos russos preocupados, que de repente, no 4º ano da guerra, perceberam que ela já está acontecendo bem na frente de suas janelas, e sim os dados de inteligência, inclusive ocidentais, que é o que permite realizar ataques tão precisos. Drones ucranianos, segundo a avaliação russa, atingiram a estacada central, que é o principal nó de bombeamento de petróleo, e, consequentemente, trata-se de um ataque a um petroleiro que, no momento do ataque, estava justamente sendo carregado. Ao mesmo tempo, quando conseguem, as forças armadas da Ucrânia aproveitam para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, destruir uma empresa que é, por um lado, extremamente necessária para a economia russa e, por outro, tem objetivos militares óbvios. O ataque foi realizado contra o gigante industrial do território de Stavropol, a fábrica petroquímica Stavrolen, na cidade de Budyonnovsk. É um dos maiores produtores de polietileno, polipropileno, benzeno e outros componentes petroquímicos, amplamente utilizados no complexo militar industrial. Analistas destacam que foi a primeira vez que esse local foi atingido. Aliás, a fábrica fica a 700 quilômetros da Ucrânia, e a própria empresa fornece matéria-prima tanto para o mercado interno quanto para exportação. Ou seja, esse ataque prejudica não só o complexo militar industrial, mas também as receitas de exportação do orçamento russo. As forças de defesa também atuam contra alvos da Rússia em territórios ocupados. Há alguns dias, os moradores da Crimeia sentiram isso especialmente após um dos maiores ataques à península nos últimos meses, principalmente contra depósitos de petróleo em Vardeskoye e Sebastopol.
O resultado deste episódio é o seguinte: em apenas uma hora, 2 grandes depósitos de petróleo na Crimeia foram desativados de uma só vez. Isso significa a perda total da estabilidade do abastecimento logístico dos ocupantes nesse setor. Especialmente diante da destruição e desativação do maior terminal de petróleo em Feodosia e da escassez geral de gasolina na própria Rússia, que, vale lembrar, é a única fonte de abastecimento dos depósitos de petróleo da Crimeia. Das mais recentes, na noite de 4 de novembro, drones e também mísseis Storm Shadow das forças de defesa conseguiram causar danos tanto à infraestrutura energética russa quanto aos depósitos de petróleo, além de complicar significativamente a permanência deles nos territórios ocupados, de fato desligando em toda a zona atingida todos os Fuerzas Break time igual 0.5 S militares. Objetos. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa ucranianas realizaram ataques com drones em território da Federação Russa. Região de Kursk, isto é Zelezhnogorsk, perto da subestação, a cidade está completamente sem energia. Região de Lipetsk, esta é a subestação de tração PS Usman. E, consequentemente, a cidade de Orel. O ataque atingiu a usina termoelétrica de Oriol. É disso que se trata o apagão. Quanto aos alvos militares, uma das ofensivas de longo alcance mais bem-sucedidas das Forças Armadas da Ucrânia, segundo analistas, foram as explosões na represa próxima a Belgorod. O ataque foi tão preciso que nenhum civil ficou ferido. Já as unidades russas na região de Kharkiv, devido ao transbordamento da água, ficaram isoladas de seus próprios grupos e do avanço. Fracassou. O objetivo importante é atacar as capacidades logísticas da Rússia, depósitos de munição, aeródromos, aviões, concentrações de tropas, para criar dificuldades para a máquina de guerra de Moscou. Para atingir os centros de onde a Rússia comanda as operações na linha de frente de onde pode atacar a infraestrutura estratégica da Ucrânia, incluindo a energética. Ao mesmo tempo, ainda é muito cedo para os russos relaxarem, como anunciou o chefe das forças de sistemas de drones, Madyar. Neste inverno, os moradores da Federação Russa vão descobrir o que é um blackout. E ainda lembrou que gás e petróleo queimam muito bem, obviamente insinuando novos ataques a refinarias de petróleo. Em novembro, segundo estimativas russas, aproximadamente 40% das refinarias de petróleo na Federação Russa já haviam sido desativadas. Bem, como se costuma dizer, continua. O que você acha dos acontecimentos recentes? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais notícias. Vem mais por aí!